primeiro de novembro de 2025. Plaza Morelos, Uruapã, Michoacán. Carlos Manzo carrega seu filho de 2 anos nos braços. Milhares de velas iluminam a praça. Caveiras de açúcar, flores de cempasúchio. Famílias fantasiadas celebrando o Dia dos Mortos. Carlos tenta entregar a criança para sua esposa Grécia. Ela não consegue pegá-lo. Já está com o outro filho no colo. Os dois ainda são muito pequenos. Um homem da equipe de segurança pega o menino. Carlos sorri, ajeita o chapéu e caminha em direção à multidão para tirar fotos. São 20h43. Às 20h44, 7 disparos destroem o Festival das Velas. Carlos Manzo cai no chão diante de centenas de pessoas. Sua esposa vê tudo. Seus 2 filhos pequenos estão a poucos metros de distância. O atirador é morto no local. Carlos morre 20 minutos depois no hospital. Ele tinha 40 anos. E o que seus filhos ainda não sabem é que seu pai não foi apenas mais um prefeito assassinado no México. Ele foi o único político que teve coragem de desafiar publicamente a presidente da República, o governador do seu estado e todos os cartéis de Michoacán, ao mesmo tempo. E agora, sua viúva de 35 anos herdou essa guerra, com 2 filhos que todas as noites chamam por papai, procurando por ele no escuro. Esta é a história real de Carlos Alberto Manzo Rodrigues. Uma história de família, poder e vingança que está acontecendo neste exato momento. Aqui você vai ver o vídeo completo em que Carlos desafiou diretamente Cláudia Sheinbaum poucos meses antes de sua morte, e as palavras exatas que ele usou para provocá-la. Você vai conhecer o conteúdo das gravações de voz secretas que Carlos fazia todas as noites no celular, falando sozinho sobre as ameaças que recebia. E vai descobrir a conversa completa que Carlos teve com seus seguranças 40 minutos antes de ser assassinado, quando avisou que algo não parecia certo naquela noite. E no final, você vai entender por que os filhos de Carlos ligam para a mãe todas as noites, perguntando quando o pai vai voltar, e por que Grécia responde com palavras que destroem o coração. Papai está cuidando de vocês do céu, mas a mamãe vai terminar o trabalho dele, porque esta não é apenas a história de um assassinato, é a história de uma família que escolheu morrer de pé em vez de viver de joelhos. Março de 2024. Uruapã, Michoacán. 18 meses antes do assassinato. Carlos Manzo não era um político profissional. Ele era ex-deputado federal. Sim, ocupou uma cadeira no Congresso do México por 3 anos, mas seu estilo nunca foi o de escritório e terno. Seu estilo era botas, chapéu e microfone na mão, caminhando pelos mercados. Chamavam-no de o deputado do chapéu. E em março de 2024, ele tomou a decisão que mudaria para sempre a vida de sua família. Renunciou ao cargo para concorrer como candidato independente à prefeitura de Uruapã, sem partido, sem estrutura política, sem os milhões de pesos que os partidos investem em campanhas. Apenas seu chapéu, sua esposa Grécia caminhando ao seu lado e uma promessa que parecia impossível. Vou tirar os cartéis de Uruapã ou vou morrer tentando. Mas aqui está o que ninguém sabia na época. Carlos não tomou essa decisão sozinho. Foi Grécia quem o convenceu. Grécia Queiroz tinha 34 anos, mãe de 2 filhos pequenos, formada em ciência política. Um ano antes, havia tentado se eleger deputada estadual sem sucesso e conhecia perfeitamente os riscos da política em Michoacán, porque Michoacán não é qualquer estado mexicano. É a terra do abacate, o ouro verde, bilhões de dólares em exportações por ano e 3 cartéis disputando cada metro de território. O cartel Jalisco Nova Geração, Carteles Unidos e La Família Michoacana. Em Michoacán, desde 2022, 7 prefeitos haviam sido assassinados, 7. Quando Carlos sugeriu, em fevereiro de 2024, concorrer como independente, a primeira reação de Grécia foi puro pânico. Eu disse que ele estava louco, ela confessaria depois, que acabaríamos como os outros, que nossos filhos ficariam órfãos. Chorei a noite inteira. Mas no dia seguinte, algo mudou. Grécia saiu sozinha para caminhar pelas ruas de Uruapã, pelos mercados onde cresceu, pelas praças onde brincava quando criança, e viu aquilo que vinha tentando ignorar há anos.
Sua cidade estava morrendo, comércios fechados com placas de vende-se, jovens parados nas esquinas sem futuro, mães andando rápido com os filhos, olhando para trás o tempo todo, medo em cada rosto. E Grécia tomou uma decisão que seus filhos só entenderiam muitos anos depois. Ela preferia arriscar morrer, lutando a continuar vivendo com medo. Naquela tarde, voltou para casa. Carlos brincava com as crianças na sala. Ela olhou para ele e disse 5 palavras. Vamos fazer isso, mas juntos. E essa palavra juntos definiria tudo o que viria depois. Porque Carlos e Grécia não fizeram campanha como político e esposa. Eles fizeram campanha como um time, como parceiros, como companheiros de guerra. Grécia se levantou do sofá, caminhou até Carlos, segurou as 2 mãos dele, olhou diretamente em seus olhos e disse: Então não renuncie, porque se você renunciar, nossos filhos vão crescer seguros sim, mas vão crescer sabendo que seus pais fugiram quando as coisas ficaram difíceis. Vão crescer sabendo que mamãe e papai escolheram a segurança em vez dos princípios. Vão crescer sabendo que, nesta família, quando a luta fica dura, a gente corre. E eu não quero que eles cresçam assim. Quero que cresçam sabendo que seus pais lutaram, mesmo que a gente perca, mesmo que isso nos custe tudo, mesmo que no final a gente morra. Quero que eles saibam que tentamos, que lutamos até o fim, que não desistimos. Carlos ficou em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto, e finalmente disse: Você tem certeza? Porque se continuarmos, se eu não renunciar, provavelmente vão me matar. Você sabe disso, não sabe? Não é uma possibilidade, é quase uma certeza. E Grécia respondeu algo que aprenderia esse destino para sempre. Eu sei, e quando eles te matarem, porque isso vai acontecer, eu vou continuar. Vou ocupar o seu lugar. Vou terminar o que você começou. Porque se eu não fizer isso, a sua morte terá sido em vão. E eu não vou permitir isso. Então sim, eu tenho certeza. Fique, lute. E quando você não estiver mais aqui, eu vou lutar no seu lugar. Essa conversa selou o destino dos dois, porque naquele momento eles deixaram de ser apenas marido e mulher. Tornaram-se soldados de uma guerra que sabiam que provavelmente não sobreviveriam. Seus filhos de 3 e 2 anos dormiam no quarto ao lado, sem saber que seus pais acabavam de escolher a honra em vez da segurança. Dezembro de 2024. Um mês crítico. O governo federal finalmente reconhece que Carlos está em perigo real. Ele recebe proteção pessoal, 3 seguranças federais, protocolos de segurança e um veículo blindado. Carlos recusa o veículo blindado. Isso manda a mensagem errada, diz ele à Grécia. As pessoas precisam me ver acessível, humano, próximo. Se eu entrar num carro blindado, pareço um político tradicional, que tem medo do próprio povo. Ele aceita os seguranças apenas porque Grécia implora, literalmente de joelhos chorando. Eu implorei, ela diria depois. Me ajoelhei na frente dele e disse: Faça isso por mim, pelos nossos filhos, pelo menos isso. Ele aceita. Os 3 seguranças se chamam Roberto, Miguel e Fernando. Todos têm entre 35 e 40 anos. Todos são pais. Todos são profissionais federais experientes. E os 3 desenvolvem algo que não esperavam. Uma admiração genuína por Carlos Manzo. Porque Carlos não era como os outros políticos que eles protegiam. Ele não exigia privilégios, não tratava as pessoas mal. Não era arrogante, era um homem de chapéu, que parava para brincar com crianças nas praças, que tirava fotos com qualquer pessoa que pedisse, que abraçava senhoras idosas nos mercados. E isso o tornava impossível de proteger. Senhor prefeito, Roberto dizia o tempo todo, o senhor precisa parar de ser tão acessível. Precisa manter distância. Os protocolos existem por um motivo. Carlos sempre respondia a mesma coisa. Se eu tiver que deixar de ser quem eu sou para estar seguro, então, para que estou fazendo isso? Roberto, Miguel e Fernando sabiam que ele tinha razão. E também sabiam que essa razão provavelmente o mataria. Guarde esses 3 seguranças, porque um deles estará com Carlos em seus últimos minutos de vida.
E o que ele dirá a Carlos 40 minutos antes do assassinato vai mudar tudo o que acreditávamos saber sobre aquela noite. Maio de 2025. O desafio público à presidenta. Cláudia Sheinbaum está há 5 meses na presidência. Sua política de abraços não balas continua. Os índices nacionais de homicídio caíram levemente, 3,2% a menos que no ano anterior. Ela usa esses números o tempo todo. A estratégia está funcionando, repete. Os dados nos dão razão. Mas em Michoacán, especialmente em Uruapã, os números contam uma história completamente diferente. Os homicídios aumentam 15% em 5 meses. As extorsões sobem 23%. Os desaparecimentos aumentam 18%. Carlos conhece os números exatos, analisa todos os dias de manhã e estuda todas as noites, e a cada semana ficam piores. Ele pediu 17 reuniões com o governador Ramírez Bedolla. Zero respostas. Enviou 23 solicitações formais de apoio federal. Zero respostas. Ligou diretamente para o escritório de Omar Garcia Harfuch, secretário de Segurança. Zero respostas. É como se ele não existisse. E Carlos entende o recado. O governo federal não vai ajudar um prefeito independente que contradiz publicamente a narrativa de sucesso deles. Porque se ajudarem Carlos, admitem que a tal estratégia tem falhas e não vão fazer isso. Então Carlos está sozinho. E no dia 14 de maio de 2025, um dia antes de gravar o vídeo que o tornaria conhecido nacionalmente, Carlos recebe mais uma ameaça. Mas essa é diferente de todas as anteriores. Um pacote é deixado na porta do seu gabinete, sem remetente, sem nome. A equipe de segurança verifica. Não é uma bomba, não é fisicamente perigoso, mas é psicologicamente devastador. Dentro do pacote há 3 coisas. Uma foto do filho mais velho saindo da escola, tirada naquela mesma manhã, com um círculo vermelho desenhado em volta da cabeça. Uma foto do filho mais novo no parque, tirada 3 dias antes, com o mesmo círculo vermelho. E um bilhete escrito à mão. Últimas fotos dos seus filhos vivos, a menos que... Nada mais. Carlos não conta nada à Grécia. Ordena que o pacote seja queimado, que as fotos sejam destruídas, que não fique nenhuma prova. Mas naquela noite ele grava uma nota de voz. Hoje eles cruzaram a linha. Não estão mais me ameaçando. Estão ameaçando meus filhos. E isso muda tudo. Eu estou disposto a morrer por Uruapã. Assinei esse contrato no dia em que decidi me candidatar. Mas meus filhos não assinaram nada. Eles são inocentes. Usá-los como arma contra mim é a coisa mais covarde que poderiam fazer. Então amanhã, vou fazer algo que provavelmente vai me matar. Vou provocar publicamente a presidenta. Vou forçar o governo federal a me enxergar. Porque sem apoio federal, eu não consigo proteger meus filhos. E prefiro morrer tentando protegê-los do que viver, sabendo que não fiz tudo o que podia. No dia seguinte, 15 de maio, Carlos grava o vídeo sozinho em seu escritório. Celular em um tripé improvisado, sem maquiagem, sem roteiro. Apenas ele, seu chapéu e meses de raiva contida. Uma única tomada. 4 minutos e 37 segundos, sem cortes. Quando termina, assiste ao vídeo inteiro uma vez. Ele sabe que está prestes a cruzar um ponto sem volta. Sabe que desafiar publicamente a presidenta pode acabar com sua carreira política, ou com sua vida. Mas também sabe que não tem alternativa. Ele publica o vídeo no Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Todas as redes ao mesmo tempo. Não conta nada aí a Grécia, porque se perguntasse, ela provavelmente diria para não fazer. E ele precisa fazer. O vídeo explode. Em 20 minutos, centenas de milhares de visualizações. Em 1 hora, 500 mil. Em 3 horas, 3 milhões. Em 24 horas, 15 milhões. Em uma semana, 30 milhões. Assunto mais comentado no México por 4 dias seguidos. CNN cobre. BBC, New York Times, Washington Post. As reações se dividem exatamente ao meio. 50% dizem que Carlos é um herói, que alguém finalmente está dizendo a verdade, que ele está expondo a hipocrisia do governo federal. 50% dizem que Carlos é suicida.
que ele acabou de assinar sua sentença de morte. Os dois lados têm razão. No vídeo, Carlos olha direto para a câmera e diz palavras que ficariam gravadas na história política do México. Presidenta Sheinbaum, com todo respeito, mas com toda firmeza. A senhora diz que sua estratégia de segurança está funcionando. Os números nacionais a apoiam, mas eu a desafio publicamente aqui e agora, diante de milhões de mexicanos. Venha a Uruapan. Caminhe pelas nossas ruas sem segurança presidencial. Fale com nossos comerciantes que pagam extorsão toda semana. Com nossas mães que têm medo de que seus filhos saiam para ir à escola. Com nossas crianças que escutam tiros todas as noites. E só depois de caminhar pelas ruas que eu caminho todos os dias, me diga se sua estratégia está funcionando. Porque aqui, em Uruapan, Michoacán, no México real que a senhora não vê do Palácio Nacional, a sua estratégia está nos matando. E se a senhora não pode garantir a segurança do meu povo, se o seu governo federal não vai fazer o trabalho dele, então deixe-me fazer o meu. Saia do caminho, ou venha provar com fatos e não com palavras que eu estou errado. Eu a espero em Uruapan, presidenta. Eu a espero. Mais tarde, Carlos grava outra nota de voz. E o impressionante é que ele não está com raiva, ele está em paz. Garcia Harfuch me atacou hoje sem citar meu nome. A mensagem do governo federal é clara. Cale-se, abaixe a cabeça. Faça o que mandamos. E eu não vou fazer isso, não posso. Porque se eu me calar agora, depois de tudo o que caminhamos, depois de tudo o que prometi ao meu povo, então, o que eu sou? Grécia me disse algo lindo hoje de manhã, quando mostrei o vídeo para ela antes de publicar. Ela disse: faça, e quando vierem atrás de você, porque eles vão vir, eu estarei aqui. Vou terminar o que você começou. E naquele momento eu entendi algo. Eu não estou sozinho. Nunca estive. Grécia está comigo. E se algo me acontecer, ela vai continuar. Disso eu tenho certeza. E Carlos estava certo. Grécia continuaria. Mas o preço dessa continuidade seria ver o marido morrer diante dos seus olhos, enquanto seus dois filhos pequenos estavam a poucos metros de distância. Junho, julho, agosto e setembro de 2025. Os meses depois do vídeo se tornam os mais tensos da vida da família Manzo Quirós. Carlos continua com os operativos. As prisões aumentam. 47 em junho, 62 em julho, 71 em agosto. As apreensões de armas disparam. 23 armas em junho, 34 em julho, 41 em agosto. E pela primeira vez em 3 anos, os índices de criminalidade em Uruapan começam a cair. 8% em junho, 11% em julho, 14% em agosto. Está funcionando. Os números não mentem, mas a resposta vem, e é cada vez mais direta. Em junho, um comerciante que havia apoiado Carlos publicamente é encontrado morto, com um recado ao lado do corpo. É isso que acontece com os amigos do prefeito. Em julho, 2 granadas explodem em frente à casa de um vereador que trabalha com Carlos. A família sobrevive por minutos. Em agosto, o primo de um policial municipal é sequestrado. 3 dias depois, é libertado com uma mensagem tatuada no peito. Diga a Manzo para tomar cuidado. Em setembro, outro policial municipal é assassinado em plena rua à luz do dia. Carlos cancela as comemorações da independência. Pela primeira vez em 50 anos, Uruapan não celebra o 15 de setembro. Não vou comemorar enquanto meu povo morre, declara Carlos em coletiva de imprensa. Ele faz mais um apelo desesperado ao governo federal. Desta vez, a resposta vem, mas não como ele esperava. O secretário Garcia Harfuch declara, sem citá-lo diretamente: alguns prefeitos confundem coragem com imprudência, e essa imprudência coloca suas comunidades em risco. Mais um tapa público. Então chega outubro, o último mês completo da vida de Carlos Manzo. E tudo muda. Outubro de 2025. Grécia começa a adotar algo diferente em Carlos, algo que nunca havia visto em 18 meses de guerra constante. Em cada evento público, antes de sair do carro, Carlos segura as mãos dos 2 filhos e diz exatamente as mesmas palavras, sempre iguais, sem variar uma única vez.
Papai ama vocês. Papai vai amar vocês para sempre. Nunca se esqueçam disso. Aconteça o que acontecer. Papai ama vocês mais do que tudo no mundo. Na primeira vez, em 3 de outubro, Grécia acha carinhoso. Na segunda, em 7 de outubro, acha bonito, mas repetitivo. Na terceira, em 12 de outubro, fica preocupada. As palavras são exatamente as mesmas, como se estivessem decoradas. Na quarta, em 16 de outubro, ela sente medo, porque vê algo nos olhos de Carlos. Uma tristeza profunda, uma despedida. Na quinta, em 21 de outubro, ela não aguenta mais. Na sexta, em 28 de outubro, uma semana antes de sua morte, Grécia espera as crianças saírem do carro e confronta Carlos. Por que você diz isso toda vez? Sempre exatamente igual, como um mantra. Você está assustando eles. Carlos olha para ela e Grécia vê algo em seu rosto que a apavora. Resignação. Porque eu preciso que eles se lembrem disso quando eu não estiver mais aqui. Preciso que a última coisa que se lembrem de mim seja a minha voz dizendo que eu os amava. O que você sabe que eu não sei? Nada concreto. Mas o Roberto tem um pressentimento. O Miguel também. O Fernando também. Os três me disseram separadamente. Disseram que algo está diferente, que o clima mudou. Não sabem explicar o que, mas algo vai acontecer. Então vamos cancelar tudo, tira férias, leva as crianças para a praia por 2 semanas. Carlos sorri, mas é um sorriso triste. Meu amor, se eu fugir toda vez que sentir perigo, vou passar a vida inteira fugindo. Isso não é viver, é só existir com medo. E eu não quero que nossos filhos cresçam vendo o pai apenas existir com medo. Quero que cresçam vendo o pai viver com coragem, mesmo que essa coragem me custe a vida. E pela primeira vez em 18 meses, Grécia diz algo que nunca havia dito. Então eu me arrependo de ter te dito para continuar. Eu deveria ter te implorado de joelhos para renunciar quando ainda havia tempo. Nossos filhos precisam de você vivo, Carlos. Eles não precisam de você corajoso, precisam de você vivo. Carlos abraça Grécia com força, como se quisesse se fundir a ela. Graças a você, nossos filhos vão crescer em um Uruapã diferente. Talvez não este ano, talvez não no próximo, talvez leve 10 anos. Mas um dia eles vão caminhar por essas ruas sem medo. E isso vai ser por causa do que nós fizemos, do que eu e você decidimos fazer juntos. E quando esse dia chegar, mesmo que eu não esteja aqui para ver, tudo terá valido a pena. Cada ameaça, cada noite sem dormir, cada despedida como se fosse a última, tudo. Essa conversa aconteceu no dia 28 de outubro, 4 dias antes do assassinato. E Carlos estava certo em uma coisa. Essa foi a última conversa profunda que tiveram como marido e mulher. Depois disso, tudo foi logística, preparativos. O maldito Festival das Velas. 31 de outubro de 2025. Um dia antes. Carlos passa o dia inteiro supervisionando os preparativos finais. Sai de casa às 7 da manhã e só volta às 3 da madrugada do dia seguinte. Confere cada zona, cada parque, cada decoração, cada ponto de segurança. Grécia o espera acordada. Quando ele chega, Carlos está exausto. Tira o chapéu e se senta na cama. Grécia percebe algo. As mãos dele estão tremendo. Você está bem? Carlos olha para o teto. Silêncio longo. Então ele diz algo que Grécia lembrará pelo resto da vida. Se algo me acontecer amanhã, quero que você saiba 3 coisas. Primeiro, tudo valeu a pena. Cada ameaça, cada noite sem dormir, cada momento de medo. Segundo, você é a mulher mais corajosa que eu já conheci, mais corajosa do que eu. E terceiro, quando eu não estiver mais aqui e você continuar, porque eu te conheço, não se sinta culpada, não se arrependa, porque nossos filhos vão se orgulhar. Talvez não agora, mas quando crescerem, quando entenderem, vão se orgulhar dos pais. Gracia se senta na cama chorando. Por que você está me dizendo isso? O que você sabe? Nada. Só quero que você saiba, por precaução. Não vá amanhã, por favor. Cancele o festival. Não posso. As pessoas estão esperando há semanas. E se eu cancelar por medo, então eles ganham. E eu não vou deixar eles ganharem.
Eles adormecem abraçados. Carlos envolve Grécia com um braço, como se estivesse protegendo-a. É a última noite que dormem juntos. 1º de novembro de 2025. Dia dos Mortos. Carlos acorda às 6 da manhã, confere os últimos detalhes e leva um dos filhos com ele pela manhã. Eles voltam para casa às 16 horas. Grécia prepara as crianças. Ela se veste. Carlos coloca o terno preto e o chapéu. Eles se atrasam e saem apressados às 20h15. No carro estão os 3 seguranças, Roberto, Miguel e Fernando. E aqui está algo que nunca havia sido revelado publicamente. 40 minutos antes do assassinato, às 20h04, Roberto diz algo a Carlos. A conversa fica gravada no sistema de áudio do veículo. A gravação foi entregue à promotoria. Não é pública na íntegra, mas existe um trecho. Senhor prefeito, algo não está certo esta noite. O que você quer dizer? Eu não sei. Trabalho com isso há 15 anos. Existem noites em que tudo parece normal e noites em que algo está errado. Esta é uma dessas noites. Você quer que a gente volte? Não cabe a mim decidir, mas se me pedir a minha opinião, sim, devíamos voltar. 20 segundos de silêncio. Não. Vamos continuar. Mas fique perto de mim. E se você ver qualquer coisa estranha, qualquer coisa, me tira dali imediatamente. Entendido, senhor. Eles chegam à Plaza Morelos às 20h30. O festival está no auge. Milhares de velas, famílias, música. Carlos desce do carro. Grécia vem com as crianças. O mais velho segura a mão dela. O mais novo está nos braços de Carlos. Os 3 seguranças formam o perímetro. 20h35. A multidão reconhece Carlos. Gritos. Pessoas se aproximam para fotos. Carlos está feliz, sorri. Ri, abraça as pessoas. 20h40. O filho mais novo fica inquieto e quer descer. Carlos tenta entregá-lo à Grécia, mas ela não consegue, pois segura o mais velho. Um membro da equipe de segurança pega a criança. Carlos fica livre. E naquele momento, ele toma uma decisão que lhe custará a pesa vida. Em vez de ficar na entrada da praça, como estava planejado, ele caminha para dentro, em direção às velas, às famílias, à multidão. Senhor prefeito, é melhor ficarmos aqui, diz Roberto. 2 minutos. Deixa eu cumprimentar esse pessoal. 20h43. Um homem de cerca de 30 anos de jeans e moletom preto se aproxima de Carlos por trás. Não corre. Caminha normalmente. Roberto o vê, mas há cerca de 50 pessoas ao redor, todas andando. O homem não faz nada suspeito até estar a 2 metros de Carlos. Então ele puxa uma arma. Arma, grita Roberto. Tarde demais. 7 tiros em 2 segundos. A queima-roupa. Carlos cai. Roberto atira de volta e mata o agressor instantaneamente. Mas Carlos já está no chão. 7 ferimentos de bala. Costas, pescoço, cabeça. 20h44. Grécia vê tudo da entrada da praça, a cerca de 15 metros. Vê Carlos cair. Vê o caos. Pessoas correndo. E seu primeiro instinto não é correr até Carlos. É pegar os filhos e protegê-los. Meu mundo se fechou nos meus filhos, diria depois. A única coisa que importava era tirá-los dali. Que não vissem mais nada. Que não ouvissem mais nada. A equipe de segurança a evacua para a Casa da Cultura, a 2 quadras dali. Carlos é levado ao hospital. Grécia espera com os filhos. Durante 45 minutos, ninguém diz nada ao Coacila. As crianças choram, perguntam pelo pai. O papai está bem, ela diz. Vai ficar tudo bem. Mas ela sabe que está mentindo. Às 21h15, alguém da equipe de segurança entra. Grécia olha nos olhos dele e entende antes mesmo das palavras. Sinto muito, senhora. Carlos morreu às 21h04, 21 minutos depois de ser baleado. Roberto, o segurança que havia sentido que algo não estava certo, está com Carlos no hospital quando ele morre, porque Carlos não morreu na hora. Ele ficou consciente por 8 minutos dentro da ambulância. E segundo o relatório oficial de Roberto, entregue à promotoria e à Grécia, Carlos disse o seguinte: diga à Grécia que eu a amo. Diga que ela não está sozinha. Diga para ela terminar o que eu comecei. E diga aos meus filhos:
Diga aos meus filhos que o papai os amava, que tudo foi por eles, tudo. Então Carlos fechou os olhos e não os abriu mais. Naquele momento, diante de 70.000 testemunhas, Grécia Queiroz aceitou o trabalho mais perigoso do México. Ainda não oficialmente. Ela tinha 48 horas para mudar de ideia. E nessas 48 horas, algo quase a fez fugir. 3 de novembro de 2025. 48 horas depois do funeral. Grécia está em casa com os filhos. É noite. As crianças deveriam estar dormindo, mas não estão. O filho mais velho, de 3 anos, está sentado na sala, olhando para a porta. O que você está fazendo acordado, meu amor? Estou esperando o papai. Ele demorou muito. Que horas ele chega? Grícia se ajoelha diante dele, lágrimas escorrendo, e precisa explicar a uma criança de 3 anos algo que nenhuma mãe deveria explicar. O papai não vai voltar, meu amor. O papai está no céu agora. Mas ele vai descer, né? Quando ele volta. Como explicar a permanência da morte a uma criança? No outro quarto, o filho mais novo, de 2 anos, chora. Ele segura o chapéu de Carlos. Papai, diz ele. Quero o papai. Grace o pega no colo e chora com ele. Naquele momento, ela liga para a irmã. Eu não consigo fazer isso, diz. Não consigo ser prefeita. Não consigo continuar a guerra do Carlos. Porque se algo acontecer comigo também, esses meninos ficam completamente órfãos. A irmã responde. Então não faça, ninguém está te obrigando. Renuncie. Saia de Uruapã. Comece de novo. Seus filhos precisam de você viva. Grécia quase diz que sim. Mas então o filho mais velho entra no quarto, ainda segurando o chapéu de Carlos. Mamãe, por que mataram o papai? Grécia não sabe o que responder. O papai fez algo errado, por isso mataram ele? E naquele instante, Grécia entende tudo. Se ela renunciar, se fugir, se desaparecer de Uruapã, seus filhos crescerão com uma pergunta sem resposta. Por que o papai morreu? Sem contexto, sem explicação, essa morte parecerá inútil. Mas se Grécia continuar, se ocupar o lugar de Carlos, se terminar o que ele começou, então a morte de Carlos terá sentido, terá propósito, terá legado. Ela se ajoelha e responde ao filho. O papai não fez nada de errado, meu amor. O papai fez algo muito bom. Ele queria que Uruapã fosse um lugar seguro, para que crianças como você pudessem brincar sem medo. Existem pessoas mais que não queriam isso. Por isso machucaram o papai. Mas a mamãe vai continuar o trabalho do papai, está bem? O menino concorda com a cabeça. Grécia desliga o telefone. No dia 4 de novembro, o Congresso de Michoacán recebe oficialmente a proposta. Grécia Itzel Queiroz Garcia, como prefeita substituta de Uruapã. Antes de aceitar, ela faz algo que poucos sabem. Ela vai sozinha ao túmulo de Carlos, sem as crianças, sem a imprensa. Ela se ajoelha diante da lápide e fala com ele como se pudesse ouvi-la. Eu não sei se estou fazendo a coisa certa. Eu tenho medo, Carlos, muito medo. Mas vou tentar. Vou ocupar o seu lugar. Vou terminar o que você começou. E se acontecer comigo o mesmo que aconteceu com você, se me matarem também, eu não me arrependo de nada, nem de um único dia. Esses 18 meses lutando ao seu lado foram os mais importantes da minha vida. Eu prefiro morrer lutando ao seu lado do que viver 50 anos a mais sem você. Eu te amo e vou fazer com que a sua morte valha a pena. Eu prometo. 5 de novembro de 2025. O Congresso de Michoacán vota. 38 votos a favor. Nenhum contra. Unanimidade absoluta. Grécia Itzel Queiroz Garcia é nomeada prefeita substituta de Uruapã para o período de 2024 a 2027. Ela toma posse. A mesma faixa que Carlos usou 14 meses antes, a mesma que usou 4 dias antes de morrer. Ela toca a faixa, sente. E sente Carlos ali. Em seu discurso, com a voz firme, mas às vezes quebrada, ela diz palavras que ficam marcadas. O legado de Carlos vai continuar, mesmo que tenham tentado calar a sua voz. O sonho que compartilhávamos não morreu com ele. Onde quer que você esteja, Carlos, eu sei que vai me dar força para guiar Uruapã, proteger nossos filhos e honrar sua memória.
Esse sonho ninguém vai comprar. Ninguém. Eu prometo que o futuro de Uruapã precisa mudar. E vai mudar mesmo que isso me custe a vida. E então toma uma decisão que muitos, inclusive membros da própria equipe, consideram suicida. Continuar exatamente a mesma estratégia de segurança que Carlos tinha. Palavra por palavra, operação por operação, confronto direto, nenhuma negociação com criminosos. Não vou trair a memória dele, declara em sua primeira coletiva como prefeita. Não vou negociar com quem o matou. Não vou mudar uma estratégia que estava funcionando. Carlos tinha razão. Os números provaram isso. E eu vou continuar o trabalho dele exatamente como ele faria. É uma declaração de guerra tão clara quanto a de Carlos 13 meses antes. E todos sabem o que isso significa. Grécia acabou de pintar um alvo nas costas, exatamente como Carlos. Hoje é 19 de novembro de 2025. Grécia está há 14 dias como prefeita. E todas as noites, seus filhos fazem a mesma pergunta: quando o papai vai voltar? E Grécia responde com palavras que destroem o coração: o papai está cuidando de vocês do céu, mas a mamãe vai terminar o trabalho dele. E quando a mamãe terminar, o papai vai ficar orgulhoso. No dia 16 de novembro, 3 dias atrás, Grécia publicou isso no Facebook. Seus filhos te chamam o tempo todo e meu coração se parte toda vez. Sua luta não será em vão. Vou me levantar e seguir em frente por você e pelos nossos filhos. 500 mil reações. O México inteiro está assistindo, porque esta não é apenas mais uma história de violência no México. É a história de uma família que escolheu princípios em vez de segurança, honra em vez de vida, legado em vez de sobrevivência. Carlos sacrificou a própria vida. Grécia está sacrificando a própria segurança. Seus filhos sacrificaram o pai. Valeu a pena? Carlos acreditava que sim. Grécia acredita que sim. Mas seus filhos, que chamam por papai no escuro, ainda não podem responder. Talvez em 10 anos, quando entenderem o que os pais fizeram. Talvez digam que valeu a pena. Ou talvez digam que preferiam o pai vivo. Ninguém pode saber. A única certeza é que esta história ainda não terminou. Grécia continua prefeita. Continua enfrentando as mesmas ameaças. E todas as manhãs se levanta, coloca a faixa de Carlos, abraça os filhos e sai para trabalhar, porque herdou uma guerra e decidiu lutar, mesmo que isso lhe custe tudo. Se essa história te impactou, compartilhe. Histórias como essa precisam ser contadas, lembradas, honradas. Talvez, se pessoas suficientes a conhecerem e exigirem justiça, Grécia e seus filhos possam ter um final diferente. E responda nos comentários: se você estivesse no lugar de Grécia, fugiria com seus filhos ou ficaria para terminar a guerra? Essa não é uma pergunta hipotética. E a pergunta é a pergunta que Grécia respondeu há 14 dias. E a resposta dela está definindo o futuro de uma cidade inteira,